Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, fazendo aqui dos estúdios de Brasília. Eu tenho o prazer de ter aqui nos nossos estúdios Bernard, como é que é o pronome mesmo? Bernard, é mais fácil. Bernard, mas eu acho bonito, Bernard. Pode ser, como quiser. Bernard Kipp, que é um diretor de diversas entidades, é uma pessoa que, como diz assim, é questão da indústria também, né, a questão de máquinas, também é produtor, faz parte da Abramilho, enfim. Né, hoje ele é produtor em São Paulo, né, Bernard? E ele vai estar falando para a gente um pouquinho sobre as experiências dele de vida aí. Começa falando um pouquinho sobre você, Bernard. Olha, Glauber, eu tive a sorte de nascer dentro de uma família que veio para o Brasil em 1951. Você é alemão? Eu nasci no Brasil, meu pai era alemão, a família da minha mãe já era brasileira, uma família tradicional do café, mas o meu avô foi para a guerra, então ele teve minha mãe, daí eles voltaram, meus pais. E meu pai se apaixonou pela agricultura no Brasil. Ele foi o fundador da Antigas Brasil, a primeira empresa que trouxe pivô central e irrigação para o Brasil. E meu pai sempre gostou, não só... No fundo, meu pai já falava em sustentabilidade sem saber que isso existia. E não por um lado assim sentimental, mas sim por um lado prático. Então eu tive essa sorte de nascer com ele, nessa família, e a gente foi crescendo dentro da indústria e dentro da pecuária e da agricultura. Então, lá em São Paulo? Em São Paulo, sempre voltado para o lado de São Paulo. Agora, a família da sua mãe também era produtora, pecuaria? É café, você falou, né? A família da minha mãe tinha muito a ver com café. Você chegou a catar café, essas coisas? Não? Eu catei café, mas em fazenda dos outros. Não, porque as fazendas que eram da família da minha mãe, durante a Segunda Guerra Mundial, foram confiscados porque a gente era de família alemã. Sério isso? Sério. Cara, eu nunca tinha escutado isso, coisa interessante. E daí, então... Mas daí, no caso do seu pai, depois adquiriu propriedade, como é que foi? Como é que foi essa questão? Quando a indústria começou a andar muito bem, especialmente a área de irrigação, meu pai investiu em várias fazendas e algumas a gente teve que, infelizmente, depois no pós-Collor, na época do Collor... Mas seu pai começou com indústria, produzindo pivô. Meu Importava, fazia o quê? Ou era mesclagem? No fundo, a partir de 56, com o presidente Juscelino Kubitschek, aquele de fazer 50 anos em 5, houve muitos incentivos para a indústria nacional e daí ele começou a produzir praticamente tudo aqui. Alguns componentes eram importados, mas a grande maioria é produzida aqui. E você cresceu nesse mundo, olhando tudo isso? Eu cresci nesse mundo. Seu pai é vivo ainda? Não, meu pai faleceu em 2003 e hoje... E a sua mãe? A minha mãe faleceu um pouco mais tarde, mas também já faleceu. Mas você tem irmãos ou você é filho único? Não, nós temos Você é irmãos. mimado ou não? É mimado por natureza mesmo? Não, eu sou o último, né? Então falam que eu sou mimado, né, Glauber? Então é. Isso é. Mas a verdade é que botar a botina no pé e trabalhar praticamente no agro, eu sou o único que faz na família. São quantos irmãos? Tem 2 irmãs que moram hoje mais na Alemanha e 2 irmãos que estão mais no Brasil, mas eles não estão mais ativos. Eu sou um grande temporão, assim, então apesar de eu realmente ser a mesma pai e a mesma mãe, eu fui um temporão. Meu pai não gostava de assistir televisão na época, então... Certo. Ainda bem, né? Ainda bem. Você teve sorte. Ainda bem, exatamente. Senão, exatamente. E daí, como é que você, esse amor pela agricultura, que eu vi assim, eu te conheci, né, vendo você assim bem combativo, com a visão diferente, né? Como todo alemão, né, tem uma visão meio que de professor Pardal, né? Vamos dizer assim. No caso, você foi assim, você ia na fazenda agora pequeno, qual que é a sua formação, no caso? Eu passava sempre as férias, eu adorava ficar as férias na fazenda, muitas vezes sozinho, morando até na casa do administrador, e conhecendo melhor. E eu quis estudar agronomia, eu acabei não estudando agronomia, isso foi até um momento forte na minha vida. Quando eu tinha 15 para 16 anos, a gente estava com 2.000 hectares de feijão plantado. Nossa. E vieram 3 dias de chuva e perdemos tudo.
virou... Quebrou. A gente não quebrou, mas mas a safra quebrou. Quebrou. E meu pai, na época, eu lembro direitinho, a gente estava lá no galpão, vendo a chuva e vendo essa situação difícil, e meu pai falou, olha, se você quer ser agricultor, se prepara, que Deus dá e Deus tira. E você não controla, eu acho que esse é um termo muito importante, você não controla o ambiente. E daí eu fiquei meio com medo, eu fiz administração de empresa. Eu acho que você fez uma boa coisa, né? Porque muitas vezes, é lógico, assim, eu acho que o produtor, é uma coisa que pela minha vida, assim, de experiência que eu tenho de agricultor, eu acho que o agricultor ele tem muito tino, né? É incrível, você vê muitas vezes uma pessoa que não tem formação nenhuma, é um baita do administrador, né? E o cara, ele é bom naquilo, né? E por outro lado, você tem os caras que, por exemplo, estudaram, fizeram um monte de coisa e é uma droga, né? Tanto que, por exemplo, tem agrônomo que vai ser agricultor, você já deve ter visto alguns. O cara é agrônomo, formou, fez Exalc, fez, né, Viçosa, PhD, doutorado, o cara fala, vou plantar, vou ser produtor, quebra. Já viu isso? Claro, eu acho que todos nós que estamos no ramo agrícola, acho que até interessante agora ver os últimos 2, 3 anos, foi uma bonança, foi uma situação tão positiva que eu, na minha história, desde os 15 anos assim, que eu acompanho mais de perto as nossas propriedades, eu nunca vi anos seguidos tão bons. Então, essa ideia de anos bons, anos ruins, anos médios, faz parte do nosso negócio e acho que você tem toda a razão. Acho que não dá para a gente sempre fazer as contas baseados em meio lógico. A gente tem que se preparar. Por exemplo, a gente já teve agora, há poucas semanas atrás, a gente plantou cevada. A cevada estava muito boa, muito bonita, mas setembro foi muito chuvoso no município de Itaberá, veio uma chuva muito forte e a gente perdeu a cevada. Isso faz parte, né? No agronegócio a gente faz parte. Perde tudo mesmo, Bernardo? Ou você aproveita para... Que no trigo aproveita triguilho, vai para ração? Não, vai para ração, ração. Mas prejuízo eu diria assim que nós saímos com olho roxo, mas foi razoável, mas isso faz parte. Mas é pivô. Essa área de cevada a gente estava irrigado, exatamente, estava irrigado. Mas na hora de colher, quando está enchendo o grão e amadurecendo, a gente realmente não quer que chova, no caso da cevada. Ela é muito sensível comparada com o trigo, né? Mas daí você fez administração e aí você foi para tocar as coisas da família ou você foi se aventurar, como diz assim, voo solo? Porque geralmente acontece isso, a pessoa for administração, aí vai trabalhar lá numa multinacional, a coisa. Como é que foi a sua vida nesse sentido? Exatamente. Eu me formei na Alemanha, fui estudar na Alemanha e depois eu trabalhei primeiro na área de construção naval, indústria têxtil. Você aprendeu o alemão com o pai? Eu aprendi o alemão em casa com os pais. Né? Então, eu primeiro trabalhei na Alemanha há bastante tempo. Depois da Alemanha, eu trabalhei um tempo nos Estados Unidos. Lá eu trabalhei muito mais com indústria, já entrando um pouco na indústria de máquinas, já começando com isso. Daí eu trabalhei com o pessoal suecos, a SKF, trabalhei com eles que me trouxeram de volta para o Brasil. SKF é rolamento, peças, rolamentos, ferramentas, muita coisa voltada para a indústria automobilística. Eu naquela época já não gostava da indústria automobilística e estava procurando sempre algo mais voltado para a indústria de máquinas. Daí, na época, o meu pai e meu irmão me chamaram para entrar na Antigas Brasil, que hoje é a Vale, a Valmont, né, a fábrica de pivôs. Naquela época ela estava em concordata, né, hoje a gente fala recuperação judicial, e meu pai e meu irmão procuraram alguém com vontade de trabalhar barato, né, porque geralmente membro da família... Que era você. Que era eu. E daí, querendo ou não, tive muita sorte, a gente conseguiu realmente levantar a Antigas Brasil. Começaram os anos do FHC, né? Começou o Plano Real, e daí a agricultura foi melhorando, o maquinário foi melhorando, a gente foi estruturando, e daí em 97 nós vendemos uma parte da empresa para os americanos, para a Valmont, daí eu fiquei como executivo deles, daí eu fiz carreira durante 17 anos com eles, daí eu fui trabalhar na CNH, e depois eu fui trabalhar na GCO, só que enquanto eu estava nessa virada de trabalhar com as multinacionais, eu estava também do outro lado arrumando as nossas propriedades, organizando, estruturando elas, melhorando elas e também cuidando da sucessão, né? Tanto da sucessão do meu pai para mim e, vamos dizer assim, reorganizando muita coisa. Eu lembro que é uma coisa familiar, né? Que era uma coisa familiar. Até lembro uma vez
um momento assim que eu falei, pai, aqui nós vamos colocar uns pivôs e tal, papapá. E daí meu pai olhou assim e falou, filho, mas isso vai dar muito trabalho, você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que trabalhar o ano inteiro, né, com pivô e tal, né? Não estava acreditando em você. Daí eu falei assim, pai, mas você que trouxe o pivô para o Brasil? Ele falou assim, não, eu trouxe para cá, mas do outro lado a fazenda também é um lugar para a gente se relaxar, ficar tranquilo. Meu pai via muito as propriedades como um santuário, como um lugar para ficar tranquilo. É óbvio que hoje as nossas propriedades são rentáveis e produzem, né? Que bom. Eu acho que isso é interessante, né? Então ele falou assim, para ele, na verdade, era um descanso, né? Eu vou vender pivô, mas eu não quero tocar o pivô por hora. E aí você entrou nessa. Bernardo, eu vou pedir para você um momentinho, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Você, não sai daí que nós vamos estar falando um pouquinho também como é que funciona a agricultura em outros países que você viaja, vai estar contando para a gente. A questão de sustentabilidade. Não sai daí. De volta direto ao ponto, estou falando aqui com Bernard, né, ou Bernardo, seja lá como for, mas é alemão, né, então não dá para ficar lá Bernardo, não. Então, que estava contando para a gente a sua jornada, né, nesse tempo todo, muito interessante. E eu queria agora que você falasse para a gente, Bernardo, sobre a questão de sustentabilidade, né, você que tem rodado, você que sempre está comentando sobre isso, é importante a sustentabilidade, você que tem visitado a Europa, tudo. Como é que você está vendo essa questão da sustentabilidade e principalmente a pressão sobre o Brasil? Que sua visão disso? Olha, eu acho que existem fases pelo qual o mundo passa e a questão da sustentabilidade hoje não tem mais como a gente fugir dela. Ela veio para ficar. Existe uma consciência muito grande de que nós tiramos mais do planeta Terra do que nós damos. No Brasil, talvez a gente não perceba isso tanto, que o Brasil é muito grande, a nossa densidade populacional não é tão grande. O Brasil é um país muito abençoado com água, com chuva, mas existem vários países que eu conheci onde realmente a gente sabe que o desequilíbrio dentro da natureza é forte. Por isso que não adianta a gente entrar nessa questão de ser contra a sustentabilidade. Eu inclusive, fico muito feliz que dentro da Abramilho nós temos uma visão muito positiva de, em vez de entrar em confronto, e sim a gente trabalhar com a natureza. Para mim, a sustentabilidade no fundo, fazer com que o nosso solo esteja bem, que o nosso ambiente esteja bem. Então, eu acho, Glauber, que a sustentabilidade é muitas vezes vista de uma maneira errada por nós, agricultores brasileiros. Porque, no fundo, a gente é sustentável, a gente tem que só ser um pouco esperto em virar o assunto e tornar o assunto ser positivo para nós, em vez de ser contrário. Você perguntou sobre lá fora, né? Olha, é fato que os europeus hoje estão numa enrascada muito grande. Os políticos, os burocratas vivem num mundo meio teórico lá e os agricultores, de certa maneira, estão sendo forçados a dar certos passos voltados para o orgânico e outras direções, né, que é o Farm to Fork, a nova regra deles, e isso não vai dar certo do jeito que eles estão fazendo. Ao meu ver, isso vai criar muita confusão. E eu acho que a gente deveria aprender dessa situação e, em vez de leis virem e nos obrigarem a fazer coisas, algumas coisas a gente pode fazer antes. Tomar iniciativa, né? Tomar uma iniciativa. Como foi o caso do plantio direto, com várias Exatamente. coisas, né? O plantio direto hoje, ninguém de nós começou. Eu lembro direitinho quando a gente esteve no Paraná, eu era moleque com meu pai, ele andava naquela Rural Villas ainda, assim, né? E ele voltou, a gente voltando, ele falou assim, filho, esse plantio direto é a coisa que nós vamos fazer aqui também. E meu pai, na época, não pensou em sustentabilidade, não pensou em ter, sei lá, um CO2 positivo. Ninguém sabia o que é isso. Sim, a gente tinha que cuidar da erosão e o solo estava pobre, né? Então, a gente precisa ser mais esperto em lidar com isso. Tá? A gente precisa usar... O Brasil é tão maravilhoso que, se a gente for um pouco mais sutil, nós vamos ganhar essa batalha de longe, comparado com os europeus e com os americanos. Que é uma coisa interessante que eu via você comentando, né?
é que, por exemplo, vamos supor, numa propriedade brasileira, né? Quando você pega, por exemplo, propriedade de alguns outros lugares, não sei, mas vou lá, brasileira. Eu acho que é muito importante essa questão do crédito, né? Porque a pessoa fala, pô, por mais que você está produzindo alimentos ali, mas ela é carbono zero, ou ela está acumulando carbono, como é que é, né? Como é que é essa propriedade? Porque as pessoas começam a achar que tudo é desmatamento só, é só deflorestar, é só isso, e não é só isso, né? As propriedades que estão aí instaladas, vamos supor, você está produzindo em São Paulo, como é que é a sua propriedade lá? Você já fez esse cálculo? Você já fez uma certificação? Como é que você tem olhado isso? Glauber, eu tive a sorte, a honra de participar de um programa que chama Produtor S, Produtor Sustentável, patrocinado pela Corteva e pela Minerva. E nós fizemos com o William Mossoró, a gente fez um trabalho de certificação dos últimos, praticamente agora estamos entrando no 3º ano, e vimos que a nossa atividade de integração lavoura e pecuária, ela é positiva, ou seja, nós temos crédito de CO2. E o interessante é que quanto melhor eu cuido do meu gado, eu cuido melhor das pastagens, mais eu estou retendo o CO2 no solo. E toda essa parafernália, essa complicação, para o agricultor, primeiro o assusta. O que a gente não conhece assusta a gente. Então, a gente precisa ter um pouco de calma, conhecer melhor o que isso significa, como funciona. Nós temos que, sem dúvida, participar ativamente das normas, né? Hoje, os europeus, americanos não têm ainda um consenso, não existe uma norma só. Eu visitei propriedades na Europa e nos Estados Unidos que mais ou menos 20% a 30% da receita deles vem dos créditos de carbono. Poxa. Tá? E uma leiteria que eu visitei, basicamente, se não fosse o crédito de carbono, ele estaria quebrado. Quer dizer, o leite até lá é complicado. Como eu tenho leiteria também, o leite você não é Eu também tenho uma leiteria, o leite é complicado. O Benedito Rosa que nos diga, conhece o Benedito Rosa? Conheço. Não, o leite... Está lá brigando com a leiteria. O leite Mas não como é fácil. Me fala, como é que uma leiteria pode ter crédito de carbono? Eu queria entender agora. Olha, em primeiro lugar, ela sozinho, sem dúvida, é mais difícil. Daí você precisa ver o ambiente da propriedade, que outras coisas ela faz. Se ela faz uma rotação de culturas, mas, por exemplo, uma pastagem, mesmo de braquiária, bem cuidada, bem produzindo bem, tendo muita massa verde, ela acaba retendo CO2. Então, ou seja, você pega o esterco daquele gado que... Você dá alimentação para ele, você pega aquele esterco, joga para a pastagem, você cria uma pastagem adequada que vai tendo enraizamento e tudo mais e vai... Exatamente. No fundo, um pasto degradado, que para quem é do nosso ramo, a gente sabe que é uma tristeza você ver um pasto degradado. O pasto degradado, sem dúvida, vai ter um CO2 negativo. E você não vai conseguir produzir nada em cima dele. Então, quando você tem um pasto bom, você tem um pasto que está produzindo bem, você consegue manter 2, 3 UAs, dependendo até 4, se você tiver... Eu tenho algumas áreas com irrigação, mas você consegue levar isso para 7, 8 UAs, dependendo da época do ano. Você acaba tendo crédito de carbono. É impressionante. Isso, evidentemente, sem usar a reserva legal, sem usar as florestas, essas é por lei. Sim. Né? Essa é uma das jogadas que nós, brasileiros, temos que ser mais espertos, ao meu ver, em harmonia com o governo, de que as nossas áreas de floresta, elas deveriam, pelo menos, gerar um crédito de carbono para nós, para a nossa economia. Né? Porque afinal você está cuidando daquilo, né? Os europeus ou americanos ou quem seja que estão preocupados com o crédito de carbono, a gente via e não, entre aspas, dá-lo de graça. É interessante esse negócio de crédito de carbono, né, Bernardo? Porque parecia tão distante e agora está se falando, parece que está chegando muito próximo já, né, do produtor, né? E aquele produtor que se organizar, ele vai receber, né? Na questão do receber dinheiro, eu acho que a gente ainda tem um certo caminho pela frente. E até vou ser um pouco polêmico, os próprios europeus e americanos não querem que a gente receba. Ah, é? Porque a gente vai se tornar mais competitivo. E é óbvio
que pelo fato de a gente ser tropical e produzir o ano inteiro, nós temos condições de reter CO2 o ano inteiro, sendo que eles só têm lá seus 4, 5, 6 meses, dependendo de onde eles estão. Então, esse jogo para a gente jogar, a gente vai ter que ser mais esperto. Não vai ser na base da bala e vai ser na base da diplomacia com inteligência. Ciência, né? Com ciência. Ciência e tudo mais. Interessante o que você está falando. Então, ou seja, é preciso se organizar, é preciso... Mas é importante que o produtor, né, Berno, dá um recado aí, você tem 30 segundos, um recadinho para o produtor, que é importante que o produtor se organize, porque o cara fica emburrado. Não emburra, faça alguma coisa, né? Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente tem que entender esse jogo, raciocinar em como participar desse jogo e influenciar as regras do jogo. Hoje, pelo fato de a gente nem estar na mesa discutindo as regras do jogo, a gente não participa. E eu repito, pelo que eu conheço da agricultura europeia, o problema deles são imensamente maiores do que os nossos. E se a gente souber de uma maneira via, por exemplo, a Abramilho, a PraSoja, a gente trabalhar junto e entrar nesse jogo, eu digo, nós vamos ganhar esse jogo de 7-1, não vamos perder para os alemães de novo, não. Ver, obrigado aí pela sua participação com o Direto ao Ponto. Muito obrigado a vocês. Tá aí, uma entrevista super especial, você conhecendo um produtor que é excelência lá em São Paulo e tem muito a dizer pra gente. Até o próximo programa. Um abraço. Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.